Olá, boa noite. O Conexão Poder recebe hoje o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. A cidade completou 297 anos e sofre agora os maiores efeitos da falta de planejamento de décadas. Os desafios são enormes, mas se cada um fizer a sua parte, a cidade pode chegar aos 300 anos melhor do que chegou aos 297. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Com o sonho de modernidade trazido pela Copa do Mundo transformado em pesadelo, a Prefeitura de Cuiabá agora trabalha para consertar os estragos das obras inacabadas e deixar a cidade minimamente em ordem para chegar aos 300 anos. Além de problemas estruturais, enfrenta velhos fantasmas como a falta de saneamento, greves na saúde, trânsito caótico e as dificuldades de arrecadação. Enquanto não coloca sua campanha de reeleição na rua, Mauro Mendes tenta recuperar a cidade com uma série de obras que prometem transformar o conceito de espaço público. Os desafios da capital para os próximos anos e as soluções para os enormes problemas da cidade estão em pauta agora com o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. Muito bem, participam dessa entrevista o jornalista Romilson Dourado, do site RD News, e também o jornalista Paulo Coelho, do site Repórter MT e Rádio Capital FM. Prefeito, boa noite. Cuiabá chegou a 297 anos. Chegou melhor do que o senhor conheceu quando tinha 294 ou não, está a mesma coisa? Boa noite, André, boa noite a todos que nos acompanham, boa noite, Romilson, Paulo, que estão conosco aqui no estúdio. Eu posso dizer com muita tranquilidade que hoje, 3 anos e 3 meses depois de ter assumido essa honrosa função de prefeito da nossa cidade, nós estamos sim e entregaremos até o final da nossa administração uma cidade melhor e muito melhor do que nós recebemos em vários aspectos. Eu tenho dito e repetido sistematicamente que nós reconhecemos, e quem conhece Cuiabá sabe que tem muita coisa ainda para ser feita. Mas o que resolve os problemas não é a crítica simplesmente, é o trabalho, muito trabalho e a seriedade na aplicação do dinheiro público. E essa foi e tem sido a receita que nós aplicamos ao longo destes 3 anos e 3 meses e, graças a Deus, neste mês de abril, no mês de aniversário de Cuiabá, começando, aliás, no final do mês de março, indo até a primeira semana de maio, nós temos aí mais de 100 atividades comemorativas ao aniversário de Cuiabá, sendo muitas delas, mais de uma dezena delas, obras que estão sendo entregues nas diversas áreas aí, nas diversas regiões de Cuiabá. Todas essas obras entregues esse ano, as obras que nós já entregamos em anos anteriores, isso, com certeza, nós vamos terminar o nosso mandato agora, no final desse ano, em dezembro, entregando aos cuiabanos uma cidade muito melhor em muitos aspectos. Algo lhe frustra, prefeito? Boa noite, primeiramente. Diante daquilo que o senhor havia programado, até na sua planilha de trabalho, no seu plano de governo, quando o senhor chega no 3º ano do seu mandato e ainda não tenha conseguido, por exemplo, a questão da água seria uma dessas, a questão da saúde, talvez, enfim. Tem alguma coisa aí que está fora dos planos, radicalmente fora dos seus planos? Eu não tenho esse sentimento de frustração. Eu tenho um sentimento, obviamente, que gostaria de ter feito muito mais, mas quando a gente faz essa análise, Paulo, para ser justo, você tem que fazer uma análise comparando a nossa realidade, desses 3 anos e 3 meses, ou dos próprios 4 anos da nossa administração, comparando com o momento que o Brasil vive, que Mato Grosso vive, e comparando objetivamente com aquilo que era produzido em Cuiabá em anos anteriores. Porque nós, para medir e julgar alguém, você tem que ter uma referência. E se nós fizemos muito ou fizemos pouco, nós temos que comparar com gestões anteriores que tiveram administrando a cidade e tinham condições semelhantes à nossa. Perfeito. Porque nada aconteceu nesse período para dizer, olha, as condições do prefeito Mauro Mendes são muito melhores ou muito piores do que gestões anteriores. Nós fizemos nesse período um trabalho sério, consistente em diversas áreas e poderemos aqui ao longo do programa falar aí de números na educação, na saúde, na infraestrutura, na área de lazer, de esporte, do entretenimento para a família cuiabana, de avanços importantes que nós conseguimos. Claro, e eu sempre quando digo isso, sou o primeiro a dizer e reconhecer, tem muita coisa para fazer. Agora colocamos a cidade num outro rumo. Obras de qualidade,
obras que já são reconhecidas como importantes. Nós estamos muito mais do que fazendo, estamos mudando o rumo como algumas coisas são feitas nessa cidade. Prefeito, nesses 3 anos e 3 meses, o que marca a gestão Mauro Mendes? Qual é a marca da sua gestão? Romilson, eu acho que muitas marcas são importantes, mas fazer obras com qualidade, uma administração séria, uma administração que tem que se pautado pela correta aplicação do dinheiro público, né? Uma administração que tem ido muito para os bairros, fazendo asfalto na periferia. Nós estamos comemorando agora, nesse mês de abril, 250 quilômetros de asfalto novo feito na cidade de Cuiabá. O prefeito, em toda a história de Cuiabá, que mais tinha feito asfalto foi Rodrigues Palma, no final da década de 70, projeto Cura aqui em Cuiabá, quando ele tinha inclusive o governador do estado como seu genro, como seu sogro. Nós já chegamos agora em abril a 250 quilômetros, grandes bairros de Cuiabá, Pedra 90, Renascer, Altos da Serra, Doutor Fábio, lá no Vitória. Mas tem obras que estão se arrastando, né? Ali no Porto, por exemplo, ali. Não é se arrastando, Romilson, vamos reconhecer. Se arrastando, elas ficaram durante décadas ali, quando o Porto ficou abandonado, né? Ali sim ficou se arrastando. Durante muitos anos eu passei naquele porto ali, eu via lixo jogado, eu via esgoto jogado, eu via uma área abandonada, né, com baixíssima frequência da população. Né? Nós começamos essa obra, planejamos ela em 2013, né, iniciamos ela em 2014, ali é uma obra difícil de ser feita. Tem uma previsão, prefeito, de quando? Agosto desse ano, de 2016, nós devemos entregar a primeira etapa da obra 100%. Agora, é uma obra difícil, geral, né? Geral, um grande calçadão, iluminado, com paisagismo, né, com qualidade, com requinte ali, nós vamos aplicar, Romilson. Foi uma mudança agora no meio do projeto que nós fizemos, né, para melhorar ainda mais aquele projeto. Nós vamos aplicar ali um revestimento cerâmico, 20 mil metros quadrados do mesmo piso que está sendo usado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. É o mesmo material, né, um material de alta qualidade, de alta resistência, né, que vai ser colocado ali e vai deixar aquele calçadão belíssimo. Mas vai encarecer muito o prefeito? Já compramos e já pagamos, né? Isso que é importante. É um material um pouco mais caro? É um material um pouco mais caro, mas é de uma qualidade muito melhor. Essa cerâmica que nós vamos utilizar ali, a fábrica dá garantia de 50 anos. É um material bonito, de qualidade, e é isso que nós precisamos fazer em Cuiabá. Obras de qualidade. Mas por que essa obra está demorando tanto, prefeito? Porque ali nós tivemos primeiro um embargo que demorou... Muita gente pensou que fosse uma obra da Copa, né? Porque ela começou nunca foi antes dito da isso. Copa. Não, nunca foi dito, mas as pessoas achavam que era porque o senhor começou essa obra antes da Copa. Sim. E acabou... Nós apresentamos o projeto em 2013, começamos a obra em 2014, no começo de 2014, né? Nós tivemos 6 meses ali que nós demoramos com a justiça para retirar algumas pessoas que tinham uns pequenos barzinhos ali, alguma coisa nesse sentido. Então ficamos 6 meses paralisados. A obra é feita na beira de um rio, tendo que preservar árvores, né? Chuva atrapalha muito, porque é muito, né, uma região muito difícil de trabalhar. Essa etapa preliminar, né, praticamente já está finalizada, nós estamos chegando já com 75% de avanço na obra e ela ficará pronta agora. Agora, muito mais do que demorar... O senhor acha que o senhor começou essa obra no momento errado? Não, eu comecei dentro do momento certo. Agora é uma obra difícil. Se você for ali, André, né, Romilson e Paulo e aqueles que nos acompanham, você vai ver ali muro de pedra, né, de 8, 9, 10 metros de altura. Pedra por pedra colocado na mão. Aquilo não é um processo industrial, não é um processo... Quase que artesanal, né? É artesanal, é uma característica de obra que ela é lenta realmente. São 1.400 metros de muro de pedra construído ao longo do rio. Essa obra está orçada em quanto, prefeito? Essa obra nós gastamos ali, ela estava orçada em 11 milhões de reais, né? Nós já gastamos 5 milhões e meio de reais, né, um dinheiro que foi aportado pelo Atacadão ali, no acordo que nós fizemos com a participação do Ministério Público, e a continuidade dela está sendo feita com recursos da Prefeitura. Prefeito Mauro Mendes, já que ao longo do programa a gente pode discorrer sobre números, até no sentido comparativo com as gestões anteriores, eu gostaria que o senhor, de forma muito honesta, nos passasse aqui os números da saúde. O senhor conseguiu aí inaugurar o Hospital São Benedito, que não estava nos seus planos, pelo menos de governo, e o que não vinha acontecendo na inauguração de hospital ao longo das gestões anteriores. Entretanto, as situações que ocorriam nas gestões anteriores, que
Em menor proporção, é verdade, mas continua acontecendo na gestão Mauro Mendes. Por exemplo, greve de servidores, greve de médicos, a justiça se manifesta contrária, né, a essas greves, mas elas continuam incidindo, né, eles continuam teimando, continuam em greve e elas continuam acontecendo. Está muito difícil chegar num acordo com essa categoria, porque se ela para, aí, mesmo que hajam números positivos, quando você inaugura o hospital, quando você inaugura outra unidade, aí quando você vê uma greve dessa, aí parece que tudo está... Paulo, teve uma reunião com o sindicato na Paulo, última semana. vamos colocar o problema do tamanho que ele é. Inclusive, eu chamo aqui a atenção da imprensa, estamos diante de 3 jornalistas importantes aqui na nossa cidade, né? E essa greve dos médicos, eu entrei essa semana nessa discussão, até publicamente, primeiro para repor a verdade e colocar o problema do tamanho que ele é. Nós temos em Cuiabá 720 médicos. 720 médicos estão lotados hoje na Prefeitura de Cuiabá. No mês de março, eles entraram em greve, logo no início do mês. O Tribunal de Justiça declarou a greve ilegal, portanto, eles deveriam ter retomado as suas atividades, assim como fizeram os enfermeiros. Entraram, foi declarado ilegal, voltaram, negociaram com a Prefeitura, nos entendemos, os enfermeiros estão trabalhando normalmente, sem nenhum problema. Infelizmente, os médicos, uma parte dos médicos, 11% apenas estão fazendo greve. Nós cortamos o ponto de 82 médicos que não trabalharam no mês de março. Ora as bolas, se nós temos 720 médicos, cortamos o ponto de 82, significa que 82 estão fazendo greve do município. O restante está trabalhando. Sabe quantos profissionais tem no pronto-socorro, Paulo? Mais de 300 mas médicos. 82 médicos a menos atendendo, então, Paulo, faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande, sim, Paulo. Agora nós temos que dizer o seguinte, existe uma greve parcial dos médicos em Cuiabá. 720 é 11%. Não pode colocar como se a saúde tivesse toda parada, um caos. Não, nem eu coloquei isso. Tem mais de 300 médicos, né? Não houve nenhum problema no pronto-socorro. O Centro de Especialidade Médica, né, que é o CEM, né, tem lá 60, 70 médicos, todos trabalhando normalmente. Prefeito. Esta semana que terminou, Romilson, nós tivemos unidades que funcionou normalmente. Agora, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, o cidadão que está nos acompanhando, raciocina comigo aqui. É um sindicato dos médicos de Mato Grosso. Então eles representam os médicos de 141 municípios. Eles fizeram greve em algum município? Só em Cuiabá. Só em Cuiabá. A saúde só tem problema em Cuiabá ou na Várzea Grande? Só vê teor político nisso aí? Ou claro que eu vejo, Paulo. Prefeito, mas em relação a pergunto a você. A pegada política nisso aí? Mas é claro, a presidente do sindicato, né, já saiu na imprensa, eu vi, vinculado pela imprensa aí, que ela é filiada ao PT, que ela parece que foi convidada ou está sendo cogitada para ser candidata a vice. Então é um pequeno grupo de médicos. Né? A grande maioria dos médicos, eu tenho o meu respeito, são profissionais de boa índole, são profissionais trabalhadores, que ajudam a saúde e faz com dignidade o seu trabalho para o município. O senhor considera que os médicos são bem pagos? Ô, Romilson, se é bem pago ou não, é aquilo que o município pode pagar. R$3.800. Não, esse é o inicial. Tá, é o inicial, mas ele ganha mais 40% de celebridade, ele ganha mais o prêmio, mais um não sei o quê, mais não sei o quê. É difícil você encontrar um médico que recebe menos de 7, 8 mil reais. Às vezes tem alguns 20, tem médico que ganha 18, 20 mil reais, 25 mil reais. Você acha que é pouco? Prefeito, a prefeitura tem... Eles acham. Prefeito, a prefeitura tem algum instrumento de fiscalização? Eu acho pouco para o médico, mesmo sendo uma não é 3.800, veja bem, isso é o salário inicial. Ele ganha mais 40% em cima desse 3.800. Já vai para 5 mil lá qualquer coisa. Ele tem mais o prêmio saúde. Está à disposição no portal da prefeitura o salário de todos os servidores, não é só dos médicos não, mas se você quiser, como jornalista, como cidadão, como se o cidadão em casa quiser, ele pode solicitar, a prefeitura tem que fornecer, aliás, está no portal Transparência da prefeitura, o salário de todos os servidores, inclusive dos médicos. Dificilmente vai encontrar alguém que ganha menos de 6, 7, 8 mil reais por 20 horas de trabalho. Agora, porque eu acho 3.800 pouco, porque eu me preparo com o seguinte.
Um vereador, mas de novo, não é não, 3.800. eu sei, um vereador que por que você está falando muitas 3.800? vezes é semi-analfabeto, recebe até 40 Mas ele está explicando aí que não são 3.800. que Que seja 4, que seja Prefeito, 7, agora, seja 8. Prefeito, quando que a Secretaria de Saúde vai ter coragem de ir para o enfrentamento e, se for o caso, punir médicos canalhas, aqueles que ficam enganando, que faltam ao trabalho? Ô, Os 82. Nós, o ano passado, nós demitimos 2 médicos, né, através de um PAD, que é um procedimento administrativo disciplinar, foram demitidos médicos concursados, alguns com muitos anos já de prefeitura, foram demitidos porque estava faltando, porque estava, né, atendendo muito mal, chegando sistematicamente atrasado todos os dias, todas as semanas, todos os meses, a prefeitura demitiu. E temos hoje dezenas de PAD abertos com vários médicos. Ninguém deles diz que esse é um dos motivos da greve. Alguém falou isso? Que a prefeitura abriu, você sabe disso, alguns devem saber que a prefeitura abriu, né, dezenas de PADs. Agora, não queremos prejudicar ninguém, gente. Se o cara tiver certo, ele vai lá e prova que ele está certo. Agora, se tiver errado, nós não estamos passando a mão na cabeça dele. Esse processo administrativo aí, ele é muito demorado, burocraticamente. Enquanto está apurando se ele cometeu ou não aquele tipo de... Paulo. De erro, de equívoco, de falha... Paulo, você pode falar que foi demorado para outra administração. Na nossa, primeiro. Não, é demorado. Depois que nós entramos lá, nenhum PAD que foi aberto entrou em caducidade. Você falou de 2 que foram punidos até agora. Mas foram mais de 100 servidores. Servidores públicos concursados, foi mais de 100 demitidos na nossa administração. Estamos falando da saúde pública, prefeito Mauro Mendes. Nunca. A área mais delicada da sua gestão e de qualquer gestão desse país. Ela tem apontado dificuldade. Aí quando você encontra o que o Romilson falou, profissionais canalhas, aqueles que não cumprem aquilo que eles estão ali para fazer de forma bem legal, aí o senhor fala que puniu 2. Bem, estavam deixando a desejar, mas existem outros dezenas de tantos que não foram punidos. Paulo, quando a gente faz alguma afirmação, é fácil fazê-la. Você tem que olhar um contexto histórico. Eu pergunto a você, olha no histórico do município de Cuiabá, se alguma gestão mandou em 4 anos mais de 100 servidores embora por PAD. Agora, por que um PAD demora? Porque se você não tomar a devida cautela e fazer o devido processo legal, com direito de defesa, com todas as fases, ele entra e vai na justiça e rapidamente consegue reverter. Até a semana passada, que eu pedi informação à Procuradoria, sabe quantos desses aí que foram mandados embora da Prefeitura conseguiram reverter na Justiça? Não sei quanto. Nenhum. Porque nós fizemos o processo conforme determina a lei, respeitando, inclusive, o direito, né, do servidor de se defender, de ampla defesa. Fazer bem feito é um lema da nossa administração, inclusive na hora de penalizar. Não vamos fazer lá, porque primeiro, não queremos sacanear ninguém, não queremos prejudicar ninguém. Eu quero pegar um gancho aí da questão dos médicos, médico canalha, como você citou, não que eu queira dizer que alguém é canalha, longe disso, mas tem uma declaração aqui da presidente do sindicato, a Eliana Siqueira, uma declaração que ela deu para o site Repórter MT, não vamos pagar multa. A Samarco, aquela empresa que matou um monte de gente lá em Mariana, em Minas Gerais, a Samarco matou muita gente e não pagou nada. Aí, declaração mais doida essa. Loucura isso. O senhor pensa desse tipo de declaração, desse tipo de comportamento de uma presidente do sindicato? Eu sei que o senhor está dizendo que a greve é claramente política, mas aí ela está descumprindo uma determinação judicial. Queria que o senhor comentasse e aprofundasse um pouco mais sobre essa declaração da Eliana Siqueira. Essa é a crença da impunidade, né? A crença da impunidade, exatamente isso. Quanto a isso, eu posso dizer apenas o seguinte, André e todos que estão aqui, quem nos acompanha em casa. Nós estamos cumprindo a nossa parte. A greve foi declarada ilegal, o desembargador fixou uma multa diária, nós já entramos no Tribunal de Justiça pedindo a execução da multa. Cabe agora o tribunal dizer se esse negócio, né, de fixar multa é para valer ou não é para valer. E eu tenho certeza que o tribunal vai fazer valer as suas próprias decisões. Até agora não tem sido para valer. Nós pedimos a execução, fiz a minha parte. Eu não posso ir lá pegar a mão de um desembargador e dar um despacho por ele. Agora, a minha parte como prefeito, eu fiz. Pedi a execução da multa. Mas que até eu agora... lamento... E ela disse o seguinte também nessa declaração, que a classe, os médicos, o sindicato, sequer pagou a última multa da última greve feita em 2015. Quer dizer, nem aquela multa anterior o sindicato pagou. Quer dizer, essa multa também não vai pagar. Vamos devolver essa resposta. Eles têm certeza da impunidade e não vão voltar a trabalhar, pelo menos esses que estão em greve. André, então nós podemos dizer o seguinte, nós estamos cumprindo a nossa parte.
tá? A greve foi declarada ilegal, eu cortei o ponto de quem faltou, então foi cortado o ponto, não receberam o salário. Quem está em greve não vai receber enquanto a greve for declarada ilegal. Nós estamos cumprindo a nossa parte, negociamos com todos os servidores. Você ouviu falar de alguma greve na prefeitura que durou mais de 2 ou 3 dias, ou uma semana no máximo, que foi dos enfermeiros? Não houve. Pois é, mas enquanto o prefeito continua fazendo a parte dele, a prefeitura faz sua parte, a justiça diz que faz sua parte, canetando, e o sindicato não faz a parte dele, quem leva prejuízo disso é a população, e quem fica com desgaste, primeiro é a população, obviamente, depois é a prefeitura, porque aí quando você vai no postinho e não acha atendimento médico, a reclamação é em cima de quem? Do prefeito, que fez a parte dele, que a justiça também fez a parte dele, mas que todo mundo fez a parte dele, o sindicato não fez a parte dele, e a greve continua e o povo continua sem atendimento. Mas aí, olha, nós já pedimos a execução da multa, nós já pedimos o afastamento, né, da presidente do sindicato, nós já pedimos multa pessoal para a diretoria do sindicato. Cabe ao desembargador, à justiça, né, fazer cumprir as suas próprias decisões. Perfeito. Nós estamos fazendo a nossa parte. E não vamos devolver aqueles que tiveram o seu ponto correto. E não negocia com grevista? Não negociamos com grevista. Enquanto eles não voltarem a trabalhar, não tem conversa. Prefeito, ainda nessa área da saúde, e o novo pronto-socorro? Como é que estão as obras, previsão de inauguração, contribuição do Estado, como é que está isso? Graças a Deus, o pronto-socorro, o novo pronto-socorro de Cuiabá, que é um sonho aí antigo de décadas, né? Enquanto uma administração anterior aí prometeu e falou que tinha feito a maior reforma da história. Quem falou? Lembra disso? Da maior reforma da história do pronto-socorro, do velho lá, inaugurou numa semana, outra semana desabou o teto. O senhor está falando da gestão Wilson Santos? É isso mesmo. Nós estamos dizendo que, graças a Deus... Político, de nome dos bois, prefeito. Entendeu? O galo, né? Não é boi, é galo. Nesse caso é galo, não é boi. Tá trocando os bichos aí. Aliás, o Wilson Santos, que é do PSDB, tem uma certa resistência quando se fala em Mauro Mendes, candidato à reeleição, diz que não é bem assim. Parece que ainda está meio de bico virado, prefeito. Não tem problema. Ele esteve aqui nesse programa há poucas semanas, né, Paulo? E fez bastante tem um assunto que eu quero tocar com o senhor agora há pouco, daqui a pouco, quando falarmos de educação, que eu quero dar uma cutucadinha aqui, porque ele falou umas coisas aqui. Vamos lá, nós podemos debater. Mas vamos falar sobre essa Vamos debater. Sobre isso que ele perguntou. Esse questionamento em relação ao Wilson Santos e chame o comercial, seu Paulo. Mas não vai responder o pronto-socorro, a população vai saber, bloco, prefeito. Nosso tempo está se exaurindo. Então, graças a Deus, o pronto-socorro está em obra, a obra está dentro do cronograma. Nós já concretamos lá a primeira laje. Semana que vem nós devemos convidar a imprensa. Estou combinando com o governador Pedro Taques, que é nosso parceiro nesse projeto. O governo do estado destinou 50 milhões para esta obra, a prefeitura entrou com 30 milhões. O pronto-socorro é um hospital que atende Cuiabá, a Baixada Cuiabana, atende todo o estado de Mato Grosso. Para vocês terem ideia, no mês de fevereiro agora, eu vi os números do São Benedito, 68% do atendimento do São Benedito foi de pessoas que vieram do interior do estado de Mato Grosso. Vou repetir. Em fevereiro, 68% dos atendimentos das cirurgias feitas no São Benedito foram de cidadãos que vieram do estado de Mato Grosso. Por isso que o governo do estado tem que ajudar a prefeitura a fazer a saúde aqui. Porque grande parte do nosso atendimento no pronto-socorro, nas nossas unidades, no centro de especialidade médica, são de cidadãos mato-grossenses que procuram aqui a saúde da capital. Inclusive de outros estados, né, prefeito? De outros estados. Então o pronto-socorro... Gente de Rondônia, do Pará, de um monte de lugar aí. A obra está indo muito bem, tem dinheiro em conta, na conta convênio, para a empreiteira, né, tocar o cronograma o mais rapidamente possível, e a obra está prevista dentro do prazo de 20 meses, que vai encerrar em março, se eu não me engano, de 2017. Tá bom. Vai, Paulo Coelho, faz a sua pergunta. Mudando de assunto, de saúde para educação. O ex-prefeito Wilson Santos, que é atual deputado estadual, ele disse aqui nessa bancada que o senhor conseguiu desconstruir algo que era tão benéfico à população, que foi o Bolsa Universitária e também o cursinho lá que ele tinha criado. E aí disse que isso está trazendo um desconforto e um prejuízo muito grande para quem via naquele programa uma porta para conseguir ter êxito nos seus estudos. E aí eu gostaria de saber do senhor, que já até prevejo a tua resposta, que é porque isso não é a prerrogativa do município, mas que estava beneficiando a população. O senhor responda isso após o intervalo comercial do Conexão Poder. Muito bem, estamos de volta com Conexão Poder, recebendo o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, e o nosso amigo secretário de Cultura, o Beto 2A1, acaba de entrar no estúdio. Estamos recebendo o prefeito Mauro Mendes, debatendo a Cuiabá, 297 anos, Cuiabá, que está próxima de fazer 300 anos.
com inúmeros problemas, com desafios enormes, né, prefeito? Mas, como eu disse aqui na abertura do programa, né, Romilson, com um pouco de boa vontade, se cada um fizer a sua parte, Cuiabá chega a 300 anos bem melhor do que chegou a esses 297. Paulo Coelho, repita a sua pergunta que você deixou no bloco anterior para o prefeito, por favor. Então, eu estava fazendo uma conta aqui, ó. Um CMEI, que é aquela creche do município, né, que é Centro Municipal de Educação Infantil, custa 2 milhões e 200, 2 milhões e pouco, né? O Gilberto Figueiredo, secretário de Educação, esteve aqui dizendo que houve uma sonegação, aí, um prejuízo para o município de 56 milhões de reais. Você está falando do quanto ao Bolsa Universitário. Aí o Wilson Santos esteve aqui dizendo que foi uma grande balela, foi um grande erro, equívoco da gestão do Mauro Mendes de ter extinguido tanto o Bolsa Universitário como o cursinho vestibular. Esse prejuízo foi calculado, o senhor tem consciência disso ou não? E outra coisa, procede mesmo essa informação de 56 de prejuízo, milhões de reais de prejuízo para os cofres? Paulo, em primeiro lugar, eu tenho uma premissa, né, uma forma de pensar que diz mais ou menos assim: se você está com a sua obrigação em dia, se você está cumprindo com as suas obrigações, você pode até se apresentar para dar palpite, né, na casa do vizinho, nas obrigações dos outros. Se você está com a sua casa limpa, você pode até olhar para o terreno do vizinho e dizer: olha, pô, tá sujo o seu quintal, limpa aí. Agora, se você está com o seu quintal sujo, como é que você vai apontar o dedo para o vizinho? Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte: a Prefeitura Municipal de Cuiabá, a obrigação dela é cuidar das crianças. Isso está pactuado entre o governo federal, o governo do estado e governos municipais no Brasil inteiro, que a prefeitura, as prefeituras, ela deve cuidar da educação infantil até o terceiro ciclo, até o terceiro ano, né? Daí por diante, isso passa a ser uma obrigação do governo estadual e o ensino universitário é uma obrigação do governo federal. Ora as bolas, gente, se Cuiabá tem grandes deficiências, nós entregamos agora, a nossa administração, Paulo, 10 escolas novas e precisa de mais ainda. Nós construímos, né, vamos construir no nosso mandato 21 CMEI. Nós vamos reforma de verdade, não é aquela pinturinha que uns faziam aí, trocavam uma telhazinha, fazia pintura para caracterizar a cor da gestão e estava lá uma escola velha, abandonada, com péssimas condições. Chovia mais dentro que chovia lá fora. Então veja bem, como é que nós, prefeitura, que tem a obrigação legal de cuidar das crianças no ensino infantil, que não cumpriu essa obrigação, vai se meter a fazer ensino universitário, fazer cursinho universitário, que é obrigação da União. Ora as bolas, gente, isso é fazer proselitismo, isso é jogar pra galera, isso é fazer medidas simplesmente eleitoreira. Procede 56 milhões. Calma lá, Paulo, só para terminar o raciocínio. Então procede sim os 56 milhões, tá? Por quê? Essa bolsa universitária que foi criada lá, as universidades, elas deveriam pagar 5% de ISS. Deveriam pagar 5% de ISS. Deu uma isenção para essa universidade, para pagar 1%, né, e trocou isso por bolsas que era dado sem muito controle, né, para aqueles cursos que as faculdades quase não conseguiam completar as vagas. Deixou de entrar nos cofres municipais 56 milhões. Nós revogamos essa lei, as universidades agora estão brigando na justiça. Ora, as bolas, o município tem o direito de revogar leis, né, isso é uma prerrogativa nossa, né, nós estamos lá na justiça debatendo isso e não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ganhar e elas vão ter que pagar, e esse dinheiro que vai entrar dessas universidades, foi um benefício dado às universidades, e diga-se de passagem, até meio duvidoso, né, porque isso na época era o NIC, que era do... Isso que eu ia te perguntar, procede essa informação da maior beneficiária ter sido a UNIC, universidade da qual o prefeito, o ex-prefeito Chico Galindo, que também era vice de Wilson Santos, depois passou a ser prefeito, era um dos sócios dessa universidade? Olha, procede todo mundo sabe, Cuiabá sabe que a UNIC era do grupo da família Galindo. Sim, mas procede a informação de que era a maior beneficiada desse programa? A universidade, por ser a maior universidade, tem que ser justo em dizer isso, ela era a maior beneficiária desse programa. Então veja bem, a Prefeitura de Cuiabá, que não cumpre a sua obrigação, né, com as crianças, né, que é a obrigação do município cuidar, ele não cumpre essa obrigação e pega dinheiro público e vai fazer ensino universitário. Prefeito, então, e no Brasil já tinha e tem um programa do governo federal, que era o ProUni, né, que era para financiar as universidades e o ensino universitário no Brasil. Então acho isso um desrespeito
com a população cuiabana e um desrespeito com as obrigações que nós temos com as nossas crianças, com o ensino fundamental, onde está a base, o alicerce da educação. Hoje nós temos escolas de qualidade, tem muita coisa para fazer, mas as que nós fizemos, eu desafio. Mas essas escolas foram feitas em parcerias, né? A ajuda da União? Não. Ou não? Não. Algumas não, algumas sim. Os Centros Municipais de Educação Infantil, os CMEIs, esses sim é uma parceria com o governo federal. Então, pela minha matemática aqui, eu acho que nunca fui bom de matemática, mas assim, 56 milhões daria para construir no mínimo 25 CMEIs. Poderíamos ter muito mais crianças hoje nas creches. 6 mil, segundo o Gilberto Figueiredo, mas 6 mil crianças poderiam estar sendo beneficiadas com... Se esse dinheiro tivesse entrado nos cofres municipais. Tá bom. Muda de assunto? Acabou? Esgotou esse assunto? Muda de assunto. Eu quero tocar. Você quer? Eu queria. Para o ímpar aí, porque não, também... podemos mudar de assunto. Podemos mudar de assunto? Eu queria entrar na área de infraestrutura ainda, prefeito. É justamente esse assunto que eu ia tocar. Então pode tocar, André. Não, pode conversar aí. Cuiabá vai fazer 300 anos daqui a pouco, são 3 anos. Talvez o senhor até lá seja o prefeito, o senhor deve ir à reeleição, penso eu. Talvez consiga se eleger. Ele sorriu. Ele sorriu, ele não anuncia oficialmente. É sinal, a gente sabe que ele é candidato. E aí, 300 anos, você será o prefeito. Né? E a prefeitura tem o projeto do plano diretor. Eu queria entender o que é essa cidade humanizada que o senhor está querendo fazer, onde as pessoas moram no bairro e trabalham no bairro. Planeta Terra, prefeito, Brasil, Mato Grosso. Tem condição de fazer isso, prefeito? Existe uma diferença... Isso seria o melhor dos mundos, mas não... André, existe uma diferença entre aquilo que é possível fazer e aquilo que é o correto pensar, planejar, mesmo que num curto espaço de tempo você não consiga fazer. Se você não pensa correto e não planeja correto, dificilmente você vai fazer o que é certo. Então, o primeiro passo para mudar o rumo das coisas é pensar corretamente, agir corretamente e gradativamente você mudando a realidade. Hoje nós estamos trabalhando para construir uma cidade muito melhor do que nós recebemos. E quando eu digo isso, sempre eu já emendo, embora nós saibamos que tem muita coisa para fazer. Mas aquilo que nós estamos fazendo, eu vou repetir uma frase que eu já disse aqui hoje, muito mais do que fazer, nós estamos querendo mudar o rumo como as coisas são feitas. Fazer obras de qualidade. 100% do nosso asfalto é asfalto de qualidade, CBUQ, grosso, que vai durar muitos anos. As escolas que nós estamos fazendo, quem conhece as escolas do município de Cuiabá, da nossa administração, sabe que são escolas de muito boa qualidade, diferente daquilo que nós encontramos aí. Embora nós saibamos que tem muita escola para reformar e nos próximos anos, os próximos prefeitos não vai conseguir mais... Eu toquei nesse ponto. Nós temos problemas muito básicos ainda para sonhar com a cidade ideal, onde as pessoas moram no bairro, trabalham no bairro, não se deslocam em grandes distâncias, como é previsto nesse novo plano diretor. Mas aí é um conceito que se coloca, André, para que ao longo dos próximos anos, pequenas ações, porque é um conceito correto deste, se ele for trabalhado, gradativamente você vai implementando ações que permita que isso aconteça. E eu vou dar exemplos. Nós, na nossa administração, o primeiro parque que nós recuperamos, que eu considero uma mudança aí de conceito na nossa cidade, foi o Parque Dom Aquino, em parceria com o Shopping Popular. Um parque que já existia aqui em Cuiabá, mas que estava lá abandonado, né, o ginásio Dom Aquino, né, uma qualidade ruim. Junto com o Shopping Popular, nós fizemos ali um belíssimo parque, trazendo um conceito noturno. Então isso criou valores, né, de esporte e lazer para aquela região da cidade. Nós entregamos já o segundo parque, que é o Parque Tianair, né, um belíssimo parque com conceito noturno também em uma outra região da cidade. Vamos entregar esse ano o Parque das Águas e o Porto Cuiabá. Isso significa o seguinte, que em 4 regiões da cidade diferentes você tem esporte, lazer, entretenimento. Isso vai permitir que pessoas de diferentes regiões tenham acesso mais próximo das suas residências à diversão, né, tem acesso, né, ao lazer, né, com as suas famílias. Isso vale para o lazer, vale para a escola e vale para o trabalho também. Nos próximos anos, quando nós formos projetar um novo distrito industrial, não dá para imaginar ampliar só aquele. Nós temos que criar um distrito industrial em outras regiões da cidade, próximo do novo Rodanel que vai ser criado, em outras regiões, fazer com que as pessoas possam trabalhar, morar, se divertir, comprar, se deslocando menos. Porque perder tempo de deslocamento significa perder qualidade de vida. Pelo que eu li da proposta do plano diretor, a gente tem prefeito, que demolir Cuiabá e começar do zero para poder ficar do jeito
que é pelo menos exemplificado nesse projeto. Prefeito, o senhor está listando obras estruturantes, com que recurso? Qual está sendo a estratégia, prefeito? O senhor fez uma reforma, mas desse resultado, está sobrando dinheiro? Romilson, olha só, hoje... Porque de um lado é uma choradeira, né? De outro, as obras estão andando. Tem que saber qual que é a mágica aí, prefeito. A mágica, Romilson, não tem mágica. É trabalho sério, trabalho, ter uma boa equipe e seriedade na aplicação do dinheiro público, gente. Enquanto hoje, muitas cidades, a maioria das cidades brasileiras, não estão conseguindo nem pagar salário em dia. O nosso salário está em dia, os nossos fornecedores estão em dia, a imprensa, né, que presta serviço para a prefeitura está recebendo relativamente em dia, né? A maior parte dos fornecedores recebe em dia, né? E nós, além de pagar em dia, que é uma obrigação para você ter moral para cobrar, né, a reciprocidade, nós estamos fazendo investimento na cidade. Prefeito do interior pergunta, prefeito, como é que o senhor está conseguindo? Não tem milagre, gente, é trabalho sério. Mas isso passa pelo reflexo da reforma administrativa? Ajudou muito em 2014. Porque foram exonerados. Na verdade, Romilson, em 2014, quando muita gente não falava em crise ainda, nós percebemos os sinais dessa crise. Nós tínhamos 24 secretarias na prefeitura, reduzimos para 17. Nós demitimos alguns servidores, enxugamos a máquina, enxugamos o custeio, reduzimos carro, reduzimos telefone. Inclusive muita resistência, né, prefeito? Muita resistência, mas fizemos isso para quê? Para sobrar dinheiro, para investir na cidade. E hoje está aí o resultado. Asfalto em muitos bairros, recuperação de asfalto, escolas, creches. Vamos entregar agora no aniversário de Cuiabá, a UPA da região sul, o terceiro andar do velho pronto-socorro, que é a unidade infantil pediátrica. Vai ser essa entrega do Vai ser, se eu não me engano, agora nos últimos dias do mês de abril, que é uma unidade que está sendo esperada há décadas. E eu convido vocês aqui, faço questão da presença de vocês, convido a população que está nos assistindo, né? A programação está disponível aí no site da Prefeitura, está sendo vinculado quase todos os dias nos meios de comunicação para conhecer esta obra. Ela traz o mesmo requinte de qualidade que nós tivemos lá no São Benedito, que estamos fazendo nas nossas escolas, nas nossas obras. Fazer com qualidade é a melhor forma de você respeitar o dinheiro público. Prefeito Mauro, assim, várias perguntas numa só, assim, acerca disso que o Romilson falou, se é mágica, se não é mágica. A crise econômica bateu, enfim, aqui às portas do governo de Mato Grosso, no estado de Mato Grosso. Aí eu transporto essa problemática para o município de Cuiabá. O senhor vai lidar de que forma com isso? Eu sei que o senhor já tem tomado algumas medidas, mas a crise está agravando cada vez mais, não é? O senhor vai demitir mais pessoal para conseguir promover os investimentos? Ou o quê? Qual que vai ser a tirada? Tirar o pau do coelho da cartola. Da cartola para resolver esse problema todo aí. O RGA, que é o reajuste geral anual, está previsto dentro dos planos da sua gestão? Como vai proceder diante dessa questão dos servidores aí agora em maio? Paulo, existem alguns ditados que são importantes. Um deles diz o seguinte, que a necessidade é a mãe e às vezes o pai da criatividade. Quanto mais o cinto aperta, mais você pula, você dá jeito, né? Dizem que nos tempos de guerra, né, diz que o nível de produção, né, do ser humano aumenta muito, que você está pressionado ali pelos tempos de guerra, né, pelo perigo de invasão, pela necessidade de produzir coisas diferentes para enfrentar, né, as batalhas, enfrentar ali aquele momento crítico. Então nós estamos vivendo no Brasil hoje um momento muito crítico. É sério essa crise, todo mundo já percebeu isso, hoje todo mundo sabe disso, só que nós percebemos isso lá em 2014 e começamos a tomar as medidas. E gradativamente nós vemos enxugando, ano passado enxugamos mais. Eu tenho secretaria, está aqui o secretário Beto, que está aqui conosco no estúdio, sabe disso, eu tenho a secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Quantos veículos, Beto, nós temos, né, para atender essas 3 pastas? Temos 3 veículos. 3 carros. 3 carros, um para cultura, um para o esporte e um para o turismo. Mas isso é ruim ou é bom? É ruim, mas ao mesmo tempo é bom, porque enxuga a máquina. Senão não sobraria dinheiro para a gente estar investindo na cidade. Está seco demais, prefeito, está seco demais para enxugar mais ainda. E a crise continua como eu disse agora há pouco, continua apertando. Quer dizer, já está muito seco, já enxugou bastante. O senhor vai continuar enxugando, vai demitir, vai reduzir o número de 3 para 2 veículos para atender 3 secretarias, por exemplo? O número de pessoal vai ser atingido ou não? Paulo, existe um limite, né? Você pode comer, né, 5 refeições por dia, você pode comer 4, você pode comer 3, mas chega um ponto que você pode comer 2, mas você tem que comer pelo menos. Então chega um ponto que não dá mais para enxugar, você vai ter que cortar de algumas áreas, nós cortamos todas as gorduras que nós tínhamos. Agora, vamos acompanhar, né, a evolução da nossa receita, não é só cortar, nós temos que melhorar a receita. Caiu. Eu reconheço que a população cuiabana tem
percebido aí, né, o bom trabalho que essa administração tem apresentado e a Receita tem correspondido. Nós temos, né, cobrado, nesse mês de abril, provavelmente, Paulo, nós vamos divulgar aí, né, nós já pedimos lá na Justiça o penhor, nós vamos penhorar vários imóveis em Cuiabá que não pagaram IPTU. E quando nós fazemos isso, é em respeito àqueles que pagaram. Quantos são esses imóveis ao todo aí que não pagaram? Olha, tem hoje em Cuiabá aproximadamente 70% dos imóveis, tanto residenciais como comerciais ou terrenos, pagam o seu IPTU e 30% não pagam. A prefeitura não está esquecendo dos grandes devedores? Quem são os grandes devedores? Não está esquecendo de ninguém, não. Tem muitos grandes aí que não foram até agora executados. Paulo, você lembra que uma das primeiras ações no primeiro ano da nossa administração foi levar à Justiça os 500 maiores devedores? Eles pagaram? Nós entramos na Justiça. Eu estou à mercê, é sempre aquilo que eu disse, eles Paulo. Recorrem aí depois. Quer dizer, lá vão 4 anos e não pagaram. Nós estamos num país que cada um tem que fazer a sua parte. Eu faço a minha. Eu não posso ir lá de novo, pegar a mão de um juiz, de um desembargador e assinar por ele. Prefeito, como ele não pode fazer a minha parte. Prefeito, falando em fazer a sua parte, o senhor diz aí das obras que estão em andamento, mas tem a do VLT. O senhor passa por ali, olhando aquela bagunça, né, toda ali, o que passa pela sua cabeça? Isso é coisa do governo do estado, ele que se vira, ou onde eu posso contribuir, ou não estou nem aí, prefeito? Paulo, eu nunca tive a recuperação das avenidas. Paulo e Romilson, é porque o Paulo está falando muito. Romilson. O Paulo é apelidado de Faustão. A minha fatia já foi. Não deixa ninguém falar. Ele faz a pergunta e já começa a responder. Mas olha só, Romilson, veja bem, eu não tenho esse perfil, nunca tive, de criticar e na hora do vamos ver, correr do pau. Eu me apresentei ao governador ano passado, falei, governador, vamos recuperar essa avenida do CPA, Prainha, Fernando Correia, né? Existe essa indefinição aí que o Estado, né, está buscando a melhor solução para definir com responsabilidade o que fazer, nós entendemos isso, está judicializado, ok, mas a Avenida da Prainha, Fernando Correia e a Avenida do CPA são avenidas importantes na cidade. São talvez as 3, 4 avenidas mais importantes. Vamos recuperar o pavimento. São as artérias. São as artérias da cidade. Vamos recuperar o pavimento porque, inclusive, isso está previsto na obra do VLT. Se nós fizermos isso agora, governador, vai cortar do contrato deles que eles iam fazer lá na frente. Vai glosar isso, inclusive. E eu falei, governador, se o senhor topar fazer isso, que é uma obra do governo do estado, o município se propõe a colocar dinheiro. E aí o governador topou, né? Essa obra está sendo executada pelo município, com convênio com o Estado, mas o Estado está colocando 8,5 milhões e o município de Cuiabá está colocando 5 milhões. Dentro de 5 a 6 meses nós vamos entregar essas avenidas totalmente recuperadas, recapeadas, vamos tirar aquele gelo baiano ali, vai ser um pavimento e essa obra não vai se perder porque isso já estava previsto ser executado lá na obra do VLT. Aqui há cerca de um ano, prefeito, o senhor estava sentado ali onde está o Paulo Coelho e nós sugerimos ao senhor para fazer isso, né? Tá? Inclusive, se tiver esse trecho aí, peço para colocar no ar. E nós falamos, passe o trator ali, abra essas avenidas, o povo vai aplaudir o senhor. Se não me engano, eu falei isso para o senhor. Aí o senhor disse o seguinte, abre aspas, eu não posso jogar para a plateia, não posso ser irresponsável de parar uma obra e depois ser acusado de ter brecado o VLT. Foi mais ou menos isso que o senhor... Fecha aspas. Foi mais ou menos isso que o senhor disse. A pergunta é, o que é que mudou na sua concepção depois disso? Você foi para a plateia, prefeito? Foi para a plateia? De maneira alguma. Naquele momento que nós falamos isso, estava no início do governo do governador Pedro Taques, né? Ele estava começando o governo, estava começando a compreender, né, toda essa confusão que ele herdou, que deixou do governo anterior para ele, e eu não queria atropelar entrando, jogando para a plateia. Passou-se quase um ano, eu já sabia que eles compreendiam um pouco mais, já tinham contratado inclusive ajuda externa, que foi o KPMG, para fazer a auditoria, e aí eu me senti no dever de me apresentar, não só para criticar, né, dizer que está feio, que está horrível, que virou uma ferida aí na cidade, né, e ficar criticando, seria muito fácil para mim, prefeito, fazer isso e cobrar do governo. Fui lá, apresentei uma solução, coloquei o orçamento na mesa e disse, coloco dinheiro inclusive para executar. O governador topou, as obras começou, 13 milhões e meio no total, 13 milhões e meio, né, o governador topou e nós já estamos fazendo e vai ficar uma maravilha essas avenidas, aí vai recuperar muito a imagem e a autoestima da população cuiabana. Eu apoio essa iniciativa, como eu falei para o senhor da outra vez aqui. Obrigado pela sugestão. Acho que o senhor demorou para fazer isso, né? E vai ter gente que vai criticá-lo, né? Vai dizer que o senhor está empatando o VLT. Tem muita gente que acredita no VLT ainda. Não, mas isso não prejudica. Não acredito mais nesse modal. Mas... André, isso não prejudica o VLT.
Vão dizer isso. Não, mas aí as pessoas podem dizer o que quiser. Pode dizer que o Papagaio cometa vai fala. cair ali, pode dizer que gente a encerrar Lua esse não ponto, gravita em torno da Terra, pode dizer o que quiser. A Avenida Prainha é basicamente ali onde tem aqueles gelos de baiano. Eu já vi que está sendo recapeado. Ela vai ser alargada ou vai ser só recuperada? Só no trecho em canteiro? frente, apenas no trecho em frente ali. Porque ela está muito estreita. A igreja, né, que nós temos ali, Nossa Senhora Auxiliadora, porque ali tem um colégio, para muito carro, ali estava um caos no trânsito. E tem o acesso à Avenida Dom Bosco, né, então para facilitar o trânsito naquela região, nós duplicamos ali, aumentamos mais uma pista, no restante vai ser preservado o espaço do VLT, de tal sorte que quando eles virem fazer a obra, a única coisa que não vão perder é aquele meio fiozinho ali, que é um custozinho infinitamente pequeno, né, comparado com o benefício. O senhor manda a conta para o consórcio Prefeito, VLT. eu só fazer um a propósito ainda, Coelho. então, a propósito de VLT e também de transporte, eu gostaria que o senhor respondesse as duas questões numa só. Qual é bom, agora o cuiabano gostaria de ter como presente desse aniversário a licitação, enfim, do transporte coletivo. Queria que o senhor respondesse sobre isso, né, em que pé que está, se vai acontecer por agora ou não, e a avaliação do senhor sobre esse valor de R$ 3,60 aí após a entrega desse estudo da KPMG. Tá, e eu vou completar a pergunta para o senhor para o próximo bloco sobre o estudo que foi divulgado pelo governador Pedro Táxi, de que para subsidiar o VLT vai custar cerca de 40 milhões por 37 ano. milhões. 37 milhões por ano, que o Estado vai ter que desembolsar para a passagem poder custar... Subsidiar. R$ 3,80? R$ 3,60. R$ 3,60, quer dizer, é o mesmo que custa um ônibus circular normal. O senhor toca nisso depois do intervalo, não saia daí já. O prefeito Mauro Mendes responde a estas e outras perguntas polêmicas que eu, Romilson e Paulo ainda vamos fazer até já. Para conhecer algumas dessas principais obras. Já Muita gente não voltamos, conhece. o prefeito estava comentando aqui, o Kleber Lima, que é secretário de comunicação, que vai levar a imprensa para comer boi no rolete. Mas isso é proibido pela legislação, prefeito. Não, era outra coisa. Paulo Coelho, faça a sua pergunta que o senhor deixou. Ligando... Brincadeirinha, galera. Faz a pergunta que o senhor deixou no intervalo. Eu perguntei para o prefeito no bloco anterior, e o André me emendou a pergunta, mesmo sendo a mesma pergunta que a minha, sobre a gente gostaria, cuiabanos que somos, de ter a notícia boa da licitação do transporte coletivo aqui de Cuiabá. O senhor tem alguma novidade sobre isso? E a outra pergunta é sobre o VLT após a entrega do estudo do KPMG. Se 3,60 é um valor que dá para subsidiar, se não, qual a avaliação do senhor sobre isso também relacionado ao KPMG? São 37 milhões que o Estado vai 37 milhões para poder manter essa passagem nesse valor. Paulo, em Por primeiro ano lugar, esse valor. Né? Eu, como prefeito, como cidadão, e tenho certeza que todos nós queremos esse VLT. Não dá para imaginar já ter gasto mais de 1 bilhão, quase 1 bilhão e 100 milhões de reais e jogar isso na lata do lixo. Então nós vamos ter que encontrar o governo do Estado de Mato Grosso, com o nosso apoio, com o apoio da sociedade, de todos os poderes constituídos, vamos ter que encontrar uma solução. E, obviamente, já se sabia lá atrás, né, que isso demandaria um prejuízo, né, operacional que teria que ser bancado pelo governo. Lamentavelmente, tomou-se uma decisão errada lá atrás, né? Deveríamos ter colocado em Cuiabá um BRT, que seria muito mais barato, custaria muito menos e nada disso estaria acontecendo. Pronto já. Agora não adianta mais ficar, né, olhando pelo retrovisor. Temos que resolver, quem errou que pague pelo erro, mas a população não pode pagar mais do que já tem está na cadeia. Então eu espero e tenho certeza que o governador Pedro Táxi, junto com a sua equipe, vai fazer todo o empenho necessário para concluir essa obra e realizar aí, né, esse sonho, ou não deixar que ele se transforme num pesadelo. Já se transformou, a meu ver. Mas a pergunta é, o senhor acha viável gastar esses 37 milhões por ano, prefeito? Você acha viável jogar 1 bilhão e 100 milhões na lata do lixo? Mas responde a pergunta que a gente fez? O senhor está respondendo com outra pergunta. Transporte público de qualidade é importante. O senhor está dilmando. 37 milhões para o governo do Estado de Mato Grosso, que tem um orçamento de 16 bilhões, né, é pequeno. Agora, jogar 1 bilhão e 100 milhões na lata do lixo é inimaginável num país como o nosso. Então, agora tem que terminar, não tem jeito. A outra parte da pergunta foi sobre o transporte, a licitação do transporte coletivo de Cuiabá. O edital está pronto, nesse momento está na Procuradoria-Geral do município para fazer as análises. Nós acreditamos que no máximo em um mês a gente abre a consulta pública desse edital, né, para dar sequência no procedimento licitatório. Prefeito, sobre saneamento,
Esse é um calo do prefeito, né? Exatamente. O que o senhor pensa, o que tem sido planejado para que a água chegue na torneira de todo Cuiabá? Olha, Romilson, infelizmente, né, nós tivemos esse grave problema com a CAB. É uma concessionária que pegou o serviço aí há 4 anos atrás. Ela não conseguiu cumprir as metas. Ela, infelizmente, o seu controlador, que é a Galvão Engenharia, entrou naquela operação Lava Jato, entrou em recuperação judicial. A empresa foi tentado por 2 vezes vender para um novo grupo que possa assumir a companhia e fazer os investimentos, não conseguiu fazer. Este momento dolorido que o Brasil passa, dessa grave crise econômica, certamente está influenciando negativamente no interesse e no humor dos investidores para comprar essa companhia. Nós temos feito muita pressão, fui até o Rio de Janeiro, falei com o juiz da RJ, falei com o responsável pela administração judicial dessa empresa. Temos feito toda a pressão possível e necessária. Nos próximos dias nós vamos divulgar o relatório da auditoria que nós fizemos dentro da CAB. Existem coisas muito preocupantes, né, que vão ser mostradas no devido momento para a população. Estive na semana passada reunida com o Ministério Público, né, que acompanha também essa ação, para que nós possamos articular conjuntamente uma solução para defender os interesses da sociedade cuiabana. Vamos agir com responsabilidade, como sempre fizemos. Não sou o tipo de político que joga para a plateia. Só vou fazer aquilo que eu tiver consciência e convicção e argumentos para vir aqui diante de vocês, diante da população cuiabana e colocar claramente por que nós estamos agindo assim ou deixando de agir. Eu acredito que a melhor forma de resolver esse problema é que haja a venda da atual companhia para um novo grupo investidor, porque, infelizmente, Cuiabá não tem, nunca teve e não terá, dificilmente, não terá condições de fazer os investimentos necessários para resolver o problema de água e esgoto. Ou seja, o senhor advoga que a concessão continue, né? Eu advogo com melhor clareza. Que a CAB seja vendida e que é melhor que ela seja assuma vendida do que a prefeitura assumir. André, a Sanecap, que foi extinta e virou a CAB, ela deixou 186 milhões, vou repetir, 186 milhões de dívidas só com a Energisa, só com o pagamento de conta de energia que não foi feito em administrações anteriores. Desde lá dos anos 2000, né, 2003, 2005, 2010, nós deixamos de pagar a conta de energia. Isso a Energisa está cobrando. Em algum momento nós vamos ter que pagar isso, que vai parar na justiça, vai virar precatório e aí vai sair do bolso do contribuinte cuiabano. Essa foi a grande herança. Não resolveu o problema, não tem um dinheiro para resolver. Então, com a iniciativa privada, pelo menos nós vamos ter o benefício no curto prazo. Infelizmente, demos azar da CAB passar por esse processo. Isso prejudicou muito o desempenho dela aqui na nossa cidade. Eu quero entrar no assunto de política daqui a pouquinho, mas antes ainda tem alguns pontos estruturantes para a gente tocar. Você toca no seu ponto já que daqui a pouquinho. Deixa eu só encerrar esse assunto aqui, que tem a ver com obras de infraestrutura. O senhor não desistiu ainda de fazer uma Torre Eiffel aqui em Cuiabá? Uma pergunta. A segunda pergunta minha é com relação ao viaduto criminoso, como o senhor mesmo já disse, lá da UFMT. O que é que o senhor vai fazer com aquilo? O viaduto criminoso lá da UFMT, né, que é uma cagada que fizeram ali, com perdão da palavra. Coloca a pia aí. Né, mas, não, todo mundo fala isso no dia a dia. Nesse horário pode falar cagada, zoando, não tem problema nenhum. Infelizmente, foi um erro grosseiro de engenharia. Né, quem fez aquele não entende nada de engenharia de trânsito, veio de resolver um problema, criou novos problemas ali. Então, isso também está dentro do contexto da obra do VLT. Isso está dentro do contexto da obra, né, que está sob responsabilidade do governo do estado de Mato Grosso. Então, cabe ao governo, né, junto com esse contratado aí, a empresa CR Almeida, dar uma solução àquele problema. Agora, ficar do jeito que está lá, dificilmente não vai mexer ali. Não podemos mexer, porque aí eu estaria intervindo diretamente numa obra que está sob responsabilidade do governo do estado e da CR Almeida. E a tal da Torre Eiffel? O que é o tal da Torre Eiffel? Você quer fazer uma Torre Eiffel lá no Parque das Águas? E qual o problema? Não sei, tem a ver Torre Eiffel com Cuiabá? Eu queria que o senhor explicasse essa ideia. Eu não vejo que há alguma coisa que seja interessante, que não seja tenho dúvida alusivo. Que o monumento é lindo, Ele... maravilhoso, mas eu queria entender o que é que Cuiabá tem de relação com isso. Fomentar o turismo. Isso é uma crítica, André? É uma pergunta crítica? É uma pergunta
que as redes sociais repercutiram muito isso quando André, eu respondo a sua pergunta aqui. assim, ó. Normalmente, quando você vai fazer uma reforma dentro de casa, né, marido e mulher, ou reformando, ou construindo, de vez em quando eles se desentendem, porque um quer de um jeito, outro quer do outro, alguém tem que ceder, porque ninguém combina 100%. Administrar é fazer a vontade da maioria e não a vontade de todos. Prefeito, obviamente, um movimento, né, um monumento, né, que existe no mundo inteiro. Mas né? houve uma discussão nos grupos de WhatsApp, nós temos o grupo do Conexão Poder, o grupo ao qual o senhor está inserido, inclusive. Aqui nunca participa. E ali muita gente que é formadora de opinião discutiu essa situação da Torre Eiffel, desse monumento à Torre Eiffel, essa réplica da Torre Eiffel, no parque. Eu estou falando, seu Paulo Coelho. Não, mas eu estou discordando, acho que eu não estou dando essa opinião. Mas eu estou dando a minha opinião. Dizendo que essa opinião está na rede social. Eu também coloquei lá, eu também coloquei a minha opinião lá. Depois vocês continuam. E aí, o que é que tem a ver? De quem foi essa ideia e o que é que o senhor acha que Cuiabá tem de proximidade, de algum tipo de relação? Por que esse símbolo e não um outro símbolo nacional, por exemplo? Esse é um questionamento que foi feito nas redes sociais. Olha, não existe nada que você possa escolher. Né? O que nunca houve polêmica, sabe o que nunca deu polêmica? A lagoa, do jeito que ela estava lá durante 10, 15 ou 20 anos, não sei, abandonada, com esgoto. Calma, deixa eu falar agora. Isso nunca deu polêmica. Vamos falar. Eu nunca vi as redes sociais, algumas dessas pessoas que estão criticando aquilo ali quando estava lá durante anos com esgoto, e estava lá até poucos dias com esgoto na lagoa, que estava lá abandonada, com lixo, né, uma área suja, inóspita, né, totalmente degradada, que era uma vergonha do lado do Palácio do Governo, do Palácio da Justiça, estava ali uma lagoa. Quando nós começamos a fazer um projeto, que todo mundo já começa a perceber que é lindo, que é maravilhoso, aí aparece alguém que, pelo amor de Deus, que absurdo, cortaram algumas árvores aqui. É sempre assim. Aí aparece outro, ai que absurdo, porque vão colocar aqui uma Torre Eiffel. Por que essas pessoas não colocaram os absurdos que é jogar esgoto, que é jogar lixo? Certeza. Então veja bem, eu respeito as opiniões, nós vivemos numa democracia, né? Você tem que ouvir, ver as opiniões, né? Mas, obviamente, né, alguém lá, algum arquiteto deu a ideia de fazer ali um mirante, né, fazer um mirante para as pessoas verem a cidade à noite, é bonito, o próprio parque, né? E falou, ó, vamos fazer aqui uma réplica daquele símbolo que é o símbolo de turismo mais conhecido no planeta. Tá? E que isso, né, traz uma referência turística também, né? Existe copiar aquilo que é bonito, que é bom, eu não acho que isso é ruim. Nós estamos valorizando nossa cultura de muitas formas. Também, né? Tá? E não é muito caro, não tem nada exagerado. Né? Vai criar ali uma referência que qualquer pessoa sabe o que é, vai tirar foto, vai ficar bacana, porque grande parte da população, né, não vai ter oportunidade de ir em locais bonitos. Eu estava um dia no Parque Tianair e me emocionou muito, viu, André? Muito mesmo. Uma senhora muito simples se aproximou de mim e falou assim, olha, prefeito, muito obrigado, né, por esse lugar maravilhoso aqui, porque eu via na televisão aquelas coisas bonitas fora do Brasil, e a gente fica imaginando como é que é aquilo ao vivo, como é que é aquilo, de você chegar perto daqueles parques que a gente vê lá na tal da Disney, né, ver em outras cidades, né, e aqui em Cuiabá não tinha nada disso, e o senhor construiu aqui o Tianair, esse lugar maravilhoso. Cara, aquilo me emocionou, me arrepiou, porque eu vi ali, né, o retrato de alguém que talvez não vai ter oportunidade nunca nem de sair de Cuiabá. Então nós precisamos construir na nossa cidade lugares bonitos, lugares que sejam referência para o Brasil, para o mundo. Por isso que o Parque das Águas vai ter lá uma fonte que eu vi em Singapura, eu vi nos Estados Unidos, eu vi em vários lugares e estou com muito amor, com muita dedicação, tentando fazer aqui para oportunizar a família cuiabana sentir esse mesmo prazer que eu senti, que alguns sentiram e que talvez as oportunidades não sejam dadas a essas pessoas. Perfeito. O Porto será muito bonito, o Parque das Águas será muito mais bonito que o Tianair e é um lugar que vai dar orgulho. Agora, polêmica, gente, sempre tem. Né? Se eu tirar, alguém vai concordar. Se eu colocar, alguém vai discordar. Se você fizer lá um tuiuiu, alguém vai discordar. Se você fizer uma toca... Foi ideia dele, que ele estava em Paris. Não faz pouco, ele estava em Paris. Foi ideia dele. Prefeito, o senhor está... engenheiro, coisa nenhuma. O senhor está 9 meses... Aliás, foi do engenheiro Mauro Mendes. O senhor é engenheiro também. Essa ideia de arquiteto, eu sou engenheiro. O senhor é engenheiro. Faltam 9 meses para o senhor concluir o mandato. Sabemos que o senhor não é professor, mas que nota Mauro Mendes dá para a gestão dele? Nota 7. Nota 7. Nota 7. Prefeito, olha só. Por que nota 7, prefeito? Porque é uma boa nota, é uma nota de quem acha que aprovado, trabalhou muito, né?
mas reconhece que tem muita coisa para fazer, tem muitos desafios para ser feito, né? Conhece um pouco das dificuldades, mas sabe que nós conseguimos. Isso a gente pode, né, mostrar numa tabelinha, num gráfico, numa planilha de comparação. Fizemos muita coisa. Agora, tem muita coisa para ser feito. Gostaria de ter feito mais, mas faltou dinheiro, faltou, né, algumas outras coisas que não é só o dinheiro é muito importante, mas a burocracia pública é muito pesada, você demora às vezes 4, 5, 6, 8 meses, um ano para fazer uma licitação no poder público devido a toda a sequência de tempos que você tem que seguir, e se você não seguir, você pode ter problema, né, com os tribunais, com a justiça, com o Ministério Público. Então, isso acaba amarrando um pouco a administração. Mas eu, hoje, se terminasse hoje a nossa administração, e eu tivesse certeza de que tudo que nós iniciamos acabasse, eu sairia dessa prefeitura com a minha consciência tranquila, de alma lavada. Você arrepende de alguma coisa que não tenha feito ou de que tenha feito na prefeitura? Não, eu não me arrependo. Eu acho que eu gostaria de ter feito mais, mas eu não tenho arrependimento. Apesar de ter vindo para a vida pública, ter causado a mim, né, alguns prejuízos pessoais muito grandes, talvez vocês saibam do que eu estou falando, mas eu amo o que eu fiz, amo, né, aquilo que eu estou fazendo, faço com amor, né, faço com carinho, com dedicação, né, e procurei fazer o melhor possível. Trabalhei com muita honestidade, tentei fazer o melhor possível, agradar todo mundo, ninguém consegue. Não será uma Torre Eiffel, não será uma obra. Tem gente que está muito bravo porque eu fiz o asfalto num bairro e não fiz no dele. E ele tem até razão, eu reconheço que essa pessoa tem razão, mas eu tenho que começar por algum lugar. Ele tem que ficar bravo com os outros que nunca fizeram. O senhor está colocando em prática aquela ideia de fazer o asfalto onde se mais paga IPTU? E nós fizemos. Onde se atrasa o IPTU está deixando mais. O recapeamento, nós fizemos isso, né? Fizemos isso em muitos bairros, né? Estamos privilegiando, né, todos, mas dando um pouco mais de atenção àqueles que pagam. Porque com o dinheiro que se paga, né, o que nós queremos com isso é mostrar à população, gente, é o dinheiro que é pago que nós estamos aplicando corretamente e melhorando. Vamos falar de política um pouquinho, prefeito? Deixa eu perguntar para o prefeito aqui um negócio sobre essa questão que ele está falando aí, de consciência e tal. Parque Tianair, não é, que o senhor tem orgulhosamente falado nos últimos anos, nos últimos meses. Novos caminhos, questão do asfalto, aí que mais? Aí tem o novo pronto-socorro municipal que está em andamento, tem o terceiro andar do pronto-socorro antigo. O senhor, isso lhe credencia olhar para aquela câmera ou para aquela e de dizer o seguinte, isso já me credencia a ser candidato à reeleição. Isso lhe dá essa certeza, essa prerrogativa, essa segurança de encarar mais um mandato? Baseado nisso que eu falei aqui, nessas Até porque ações. daqui 5 meses já vamos estar nas eleições. Já começa uma nova campanha. Paulo, eu em algum momento, eleição, na verdade. Em algum momento eu certamente vou ter que sentar sozinho, primeiro comigo mesmo, com Deus, com a minha consciência, né? Vou ter que refletir muito sobre esses 3 anos e pouco já, né, do nosso mandato, 3 anos e 3 meses completo. Vou fazer uma análise da minha vida pessoal, da minha vida familiar, né, da contribuição que eu possa estar dando a essa cidade, olhar para o presente e para o futuro. E tomar uma decisão junto com a minha família, com a minha esposa Virgínia, com os meus filhos, né? Vou ouvir muitas pessoas, vou ouvir amigos. O senhor não conversou em casa ainda sobre isso? Pouco. A dona Virgínia tem qual opinião a esse respeito? Olha, certamente uma esposa que ama o seu marido, ela quer ele sempre o mais próximo de você. Sempre mais próximo dela, meus filhos gostaria que eu estivesse mais presente na vida deles. Eu tenho uma filha, André, que tem exatamente 1 ano e 6 meses. Estando em Cuiabá, quase todos os dias da semana, já aconteceu de eu ficar 4 dias estando em Cuiabá, sem ver a minha filha. Porque eu saio cedo de casa, ela está dormindo, às vezes eu vou almoçar em casa, ela está dormindo, porque ela acaba de almoçar, ela dorme um pouquinho, né? Chego 9, 10 horas da noite, obviamente uma criança nessa idade... Quer dizer que a dona Virgínia é contra a sua candidatura? Olha, ela não é contra nem a favor, muito pelo contrário. O senhor conquistou a prefeitura com um discurso muito contundente e exemplo para a sociedade de empresário de sucesso. No eventual reeleição, isso pode ser colocado em xeque pelos seus possíveis adversários, dizendo o seguinte: o Mauro, empresarialmente, começou a cambalear, está mal das pernas. Isso pode levar o senhor para um confronto, ter que mostrar que não é bem assim, prefeito? Romilson, obviamente, né, não é segredo para ninguém que eu me afastei das minhas empresas, né, já em 2012,
né? Virei prefeito a partir de janeiro de 2013 e, lamentavelmente, tivemos problemas na minha empresa após a minha saída. Não vou aqui explicar longamente, né, quais são esses problemas, mas eu tenho muita tranquilidade. Enquanto eu estive lá durante 27 anos, a empresa cresceu, nasceu ali na Antônio Maria, num pequeno escritóriozinho, com a mesa, 4 cadeiras e um telefone, e me transformei na maior empresa desse setor no Brasil. Construí com trabalho, com seriedade, a minha história e a minha trajetória no setor privado. O senhor foi serralheiro? E eu sei soldar, sei cortar ferro, né, sei empurrar, sei fazer tudo, sei dobrar, pode ficar tranquilo. E nós, na verdade, nós conseguimos construir a nossa história, que eu me orgulho muito dela. Vim para a iniciativa pública porque eu quis. Ninguém me colocou aqui se não foi pela mão de Deus e pela mão dos eleitores cuiabanos e pela minha livre iniciativa. Não me arrependo 1 milímetro de ter vindo para cá, apesar dos dissabores que a política me trouxe e até das consequências na minha vida pessoal e empresarial. Agora, Romilson, as pessoas vão me julgar, não é mais por histórias que eu contava da minha iniciativa privada, não. As pessoas vão me julgar pelo prefeito que eu sou. As pessoas vão me julgar pelas atitudes e pelos resultados que eu estou dando na cidade de Cuiabá. Eu não tenho que mais contar a historinha de que eu pagava 14º, 15º salário, não tenho que mostrar que eu era um bom empresário. E até que eu posso dizer que eu era sim. Até o momento que eu estava lá, minha empresa teve muito bem, obrigado. Teve problemas, eu não vou dizer que é culpa de quem estava lá, né? Isso aí tem uma longa história no meio do caminho aí. Agora, vou ser julgado na história, sendo candidato ou não, pelas minhas ações e pelos resultados que eu entreguei a esta cidade. Prefeito, último assunto para a gente tocar, para a gente encerrar esse programa, é um assunto polêmico, que é a questão da iluminação da cidade. É uma licitação de 700 milhões, se não me engano, Romilson, é isso? Para os próximas décadas, se não me engano, o plano de se fazer essa troca toda de iluminação. E essa licitação foi barrada no Tribunal de Contas, foi barrada pela Justiça. Como é que está isso, prefeito? Não, primeiro, nós temos que esclarecer, André, que é a primeira PPP, parceria público-privada, está sendo feita no estado de Mato Grosso. Por onde eu andei, eu sempre gostei de inovar. Nós estamos inovando em muitas áreas da nossa administração. Está aí o resultado, Parque Tianaíra, inovação, os hospitais, as obras que nós estamos vendo, traz requinte de inovação e de qualidade. E não tenho dúvida nenhuma que a iluminação de LED, todo mundo sabe disso, é uma iluminação que gasta praticamente 50% a menos de energia, tem uma iluminação de qualidade muito maior. Ela é mais cara. Uma lâmpada de LED, ela é mais cara, custa muito mais cara, mas uma lâmpada de LED dessas que coloca na rua, compensa. Ela traz uma economia de metade da conta de energia, só por aí já se justifica, traz uma qualidade de iluminação muito maior, melhora a qualidade, a intensidade, e ela tem uma durabilidade de 10 a 12 anos. Enquanto uma lâmpada dessa na rua queima a cada 6 meses, 1 ano, 2 anos no máximo, essa iluminação de LED, essa lâmpada, ela tem que durar, por garantia do fabricante, em média aí 10, 12 anos. Então, ela, no primeiro momento, quem tem LED em casa hoje, gente, todo mundo está tentando trocar, quem consegue, as lâmpadas comuns para a lâmpada de LED. Todo mundo já aprendeu esse conceito. A mesma coisa nós queremos fazer na Prefeitura de Cuiabá. O Parque Tianaíra, algumas avenidas, a Miguel Sutil, já foi colocada iluminação de LED nelas já. Porque lá já está uma prova da eficiência, da qualidade, é muito mais bonita, deixa a cidade moderna, mais bonita. Muitas capitais do Brasil já estão fazendo isso também. Não é eu que estou inventando isso aqui em Cuiabá, não. Belo Horizonte acabou de fazer uma PPP agora, a Salvador está fazendo, São Paulo está fazendo, e o Cuiabá está fazendo também. Agora, tiveram dúvida? Ok. O Poder Judiciário teve dúvida, fomos lá, esclarecemos, já derrubou a liminar no Poder Judiciário. Estamos aguardando agora o Tribunal de Justiça, Prefeito, o Tribunal de Contas, na verdade, desculpa. É uma carga que o município tira dele por conta das despesas, dos gastos elevados que tem? A PPP, na verdade, é uma forma de você antecipar. Se o município for fazer, trocando essas lâmpadas, vamos demorar 10, 12 anos para fazer isso. A PPP ela vai ser concluída em 3 anos. No primeiro ano troca aí 34 mil lâmpadas, são quase 70 mil lâmpadas que tem no município de Cuiabá, 34 mil no primeiro ano, o restante no segundo e terceiro ano. E o município então você antecipa o investimento feito pela iniciativa privada, nós vamos remunerar ele ao longo do tempo, ao longo do prazo. Lá com 10, 12 anos vai ter que trocar de novo essas lâmpadas. Tem 30 anos de contrato. No final das contas, o município economiza, ele tem uma iluminação de melhor qualidade,
né, que melhora muito a iluminação, fica uma cidade mais bonita. Eu espero que o tribunal entenda isso. Eu já conversei com muitos conselheiros, já entenderam isso lá no tribunal, estamos aguardando só o conselheiro Sérgio Ricardo colocar em pauta para votar isso daí. A Justiça já entendeu e já suspendeu a liminar. Nós estamos dependendo só do Tribunal de Justiça, exatamente dependendo do conselheiro Sérgio Ricardo colocar em pauta. Desculpa, Tribunal de Contas, né, porque o Tribunal de Justiça já suspendeu a liminar, já deu ok para a Prefeitura disso. Inclusive, se vocês lerem o relato do desembargador Márcio Vidal, ele elogia e diz claramente que aquilo vai trazer benefício para a população. Prefeito, quanto à questão política partidária, eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Última pergunta. Exatamente. Começam agora as articulações, quem pode ser eventualmente vice do Mauro numa disputa à reeleição, fala-se na aproximação do PSDB, aí dentro do PSDB há setores que defendem que se tem um projeto próprio e rompa com o Mauro Mendes. Como é que está isso? Tem critérios, é cedo? Romilson, eu tenho que primeiro, né, dizer claramente que sou candidato ou não. Obviamente, né, eu tenho feito movimentos que as pessoas interpretam naturalmente como de candidato. E são realmente, porque é uma possibilidade clara de eu ser candidato. Sou prefeito, estou no mandato, se dei nota 7 aqui, eu acho que é uma nota razoável de quem reconhece que está fazendo um bom trabalho, que tem muita coisa para melhorar, né, mas... né, eu ainda tenho alguns pontos para ser analisados e essa decisão oficialmente tomada ali até o final de maio, começo de junho. Mas tenho conversado com os partidos, tenho feito um diálogo político, né, a política demanda essa capacidade de dialogar, de conversar, de ouvir. Temos feito isso no dia a dia, conversei com o governador Pedro Táxi, com o Nilson Leitão, falei com o deputado Ezequiel do PP, com o PV, tenho procurado os partidos e feito um diálogo político. Uma coisa é certa, o PSB vai ter um candidato a prefeito na cidade de Cuiabá. Ponto. O senhor convidou o Pivetta para migrar para o... e ele migrou, não é? Trocou o PDT pelo PSB. Com que aspiração? O senhor também convidou o Blairo Maggi para se filiar ao PSB. Está cheirando alguma coisa de 2018. O que há nesse sentido aí de encaminhamento, o fortalecimento do PSB? Uma pergunta que eu vou emendar, que me fizeram para lhe fazer, é como é que o senhor conseguiu seduzir o Pivetta? Seduzindo no bom sentido. Tá? O Pivetta... A essa hora pode falar sobre essa hora pode. O Pivetta é uma pessoa, eu considero o Otaviano Pivetta um dos políticos mais competentes, sérios, não só pela trajetória política, mas pelos resultados que ele, né, e o grupo dele, não só ele, né, mas ele como prefeito de 4 mandatos já no município de Lucas do Rio Verde, transformou aquele município num dos melhores municípios do Brasil, não é de Mato Grosso, não. É o IDH. Tá, o IDH de Lucas do Rio Verde, a última estatística que eu vi, era o 14º do Brasil. Tinha 15 municípios, né, 14 de São Paulo, 1 de Mato Grosso entre os 15 melhores. Então é um orgulho para nós o trabalho que a sociedade lá de Lucas conseguiu fazer. E eu desenvolvi com ele a partir de 2010 um trabalho, fomos candidatos ao governo do estado de Mato Grosso, né? Não acreditávamos naquele projeto que estava sendo apresentado pelo outro grupo, me afastei daquele grupo, né, e lançamos uma candidatura alternativa. Era Sansão, né, contra, né, Golias. Sansão e Dalila, né? Davi Golias. Davi Golias. Mas, Sansão, não. né, fizemos um belo debate político, mostramos ali o movimento Mato Grosso muito mais, o senador Pedro Táxi estava ao nosso lado, se elegeu senador, hoje é o nosso governador. Então eu tenho com o Pivetta uma longa... Ele vai continuar ao seu lado nessa... Pivetta? O Pedro Táxi. Pedro Táxi está ao nosso lado, eu tenho certeza que nós estaremos juntos, porque é muito mais do que partidos políticos. Nós temos que ter homens e mulheres de bem nesse país. Pivetta quer ser candidato a senador em 2018. O senhor o apoia? Senador, ele pode ser candidato a governador, ele pode ser o que ele quiser. Ele tem Blairo, credencial para isso. O Blairo, nós temos conversado, mas não houve ainda, ele não definiu. O convite foi feito oficialmente pelo PSB num determinado momento. Ele não decidiu se vai filiar no PP, no PPS, no PSDB, sei lá onde ele vai filiar. Mas ele foi sim convidado para vir para o PSB. O senhor prefere quem como aliado? PSDB ou PMDB? Olha, eu não gosto de fazer essas predileções ou até mesmo fazer exclusões partidárias. Eu respeito o PSDB, respeito o PMDB. O problema não são os partidos, gente. Partido é uma sigla, né? PMDB, PSDB, PP, P não sei da quê, P isso, P aquilo. O que diferencia são os homens e as mulheres que estão nesses partidos. Então, eu tenho certeza que dentro do PMDB tem gente boa e tem gente ruim.
Dentro do PSDB tem gente boa e tem gente ruim. Dentro do meu partido, PSB, tem gente boa e tem gente ruim. O que depende é o caráter e a capacidade, inclusive, da população em saber distinguir quem presta e quem não presta, quem é vagabundo e quem não é vagabundo. Então eu não gosto, né, de fazer restrições assim, ó, rotulando partido A, partido B ou partido C, porque eu sei que lá dentro tem gente boa e tem gente ruim, inclusive no meu. Por isso que eu não faço análise dessa forma e não quero fazer predileção. Agora, se tiver que fazer escolhas, no momento certo, eu saberei fazer as escolhas. O eleitor precisa aprender a fazer essas escolhas também, né, prefeito? Como o senhor disse, o eleitor que tem que distinguir quem presta, quem não presta, quem é vagabundo, quem não é vagabundo. Exatamente. Precisa aprender a fazer isso, né? Gente, brigadíssimo, nosso tempo está esgotado. Prefeito, algo que não tenhamos tocado, rapidinho, que o senhor queira tocar ainda? Mas muita coisa, né? Acho que obrigado primeiro pela oportunidade, foi uma noite aqui agradável com vocês aqui no estúdio, no Conexão Poder, falar com vocês e falar principalmente com todos que nos acompanharam nessa noite aqui. Cuiabá completou 297 anos, a Prefeitura tem trabalhado muito, Cuiabá está melhorando, até o final do ano vamos entregar uma cidade ainda melhor, com muitas obras, que vai dar orgulho aí a todos nós, que temos orgulho e vamos ter cada vez mais dessa cidade que nós estamos construindo junto. Não é só o poder público, é cada cidadão, pagando os seus impostos, né, pagando as suas contribuições, né, fazendo a sua responsabilidade como cidadão, não jogando lixo aqui, acolá, ajudando no que pode, é que nós estamos construindo seguramente uma cidade melhor. Muito obrigado, né, que todos tenhamos aí uma bela semana, vamos participar das inaugurações que a Prefeitura e dos eventos que ela está fazendo aí por toda a cidade, porque eu tenho certeza que quem for lá vai ver aí uma cidade que realmente está melhorando para todos nós. Obrigado, boa noite a todos. Prefeito, foi aniversário de Cuiabá, mas eu vou entregar um presente do programa, como de praxe, para o senhor, mais um. Opa! Né, mais um, o senhor já tem uma coleção, acho que o senhor tem umas 3 ou 4 lá no seu gabinete. Já tem, já então, estamos fazendo. Mais uma. Entregue para a dona Virgínia, se o senhor quiser, leve de presente para ela. Obrigado, boa noite a todos. Romilson Dourado, mais uma vez, obrigado pela sua parceria. Obrigado pela Paulo oportunidade. Coelho, parceria de sempre, obrigado. Um abraço. Você em casa, obrigado pela sua audiência aqui no estúdio, professor Haroldo Arruda, quem conhece não muda, né, professor? Igor Taques, Beto 2A1, como é que chama aquele rapaz ali mesmo, Paulo Coelho? Kleber Alves. Kleber Lima, tinha esquecido o nome dele, brincadeirinha, Kleber. Você em casa, Tiago Figueiredo, grande fotógrafo também aqui. Você em casa, olha, obrigado pela sua audiência, boa semana, bom resto de noite, boa noite para você, boa semana produtiva de trabalho. Voltamos no próximo domingo, neste mesmo horário, às 10 da noite, aqui na TV Pantanal. Até lá, tchau!